A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos hoje para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre os milagres de Jesus. E sabemos que na Bíblia relata vários milagres que Jesus operou quando estava aqui na terra. Primeiro, vamos falar sobre os milagres de Jesus sobre a natureza. Primeiro, irmãos, transformar água em vinho, que essa passagem vai se encontrar em João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. E depois, irmãos, Jesus acalma a tempestade, em Mateus, capítulo 8, versículo 23. E depois, a primeira multiplicações dos pães, Mateus, capítulo 14, versículo 15 ao 21. Depois, a segunda multiplicação dos pães, Mateus 15, 32 ao 38. Depois, Jesus anda sobre as águas, Mateus 14, versículo 25, 33. E depois, a moeda no peixe, Mateus 17, versículo 24 ao 27. Depois, a figueira seca, Mateus 21, 18 ao 22. Depois, a grande pesca, Lucas 5, versículo 4 ao 11. E depois, outra grande pesca, João, capítulo 21, versículo 1 ao 11. Irmãos, agora vamos ver o milagre de Jesus sobre as doenças e demônios. Primeiro, Jesus vai curar um leproso, Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Irmãos, também o Senhor Jesus vai curar o criado do centurião, que se encontra em Mateus 8, versículos 5 ao 13. E logo à frente, a sogra de Pedro, Mateus 8, 14 ao 15. E depois, dois endemoniados, Mateus 8, 28 ao 34. Depois, um paralítico, Mateus 9, 2 ao 7. Depois, a mulher com fluxo de sangue, Mateus capítulo 9, versículo 20 ao 22. Depois, dois cegos, Mateus 9, 27, 31. Depois, um endemoniado mudo, Mateus 9, 32 ao 33. E depois, o homem com a mão mirrada, Mateus 12, 10 ao 13. E depois, o endemoniado cego e mudo, Mateus 12, versículo 22. E depois, a filha da mulher cananeia, que se encontra em Mateus 15, versículo 21 ao 28. Depois, um jovem possesso, Mateus 17, capítulo 17, versículo 14 ao 18. Depois, dois cegos, incluindo Bartimeu, Mateus 20, 29 ao 34. Depois, endemoniado em Cafarnaum, Marcos 1, versículo 23 ao 26. Depois, um cego em Betsaida, Marcos 8, versículo 22 ao 26. Uma mulher enferma, Lucas 13, 11 ao 13. Depois, um hidrópico, Lucas 14, versículo 1 ao 4. Depois, 10 leprosos, Lucas 17, versículo 11 ao 19. Depois, o servo do sumo sacerdote, Lucas 22, 50 ao 51. Depois, o filho de um oficial do rei,
João 4, 46 e 54. Depois um paralítico, João 5, versículo 1 ao 9. Depois um cego de nascença, João capítulo 9, versículo 1 ao 7. Depois, irmãos, várias curas diversas que vai se encontrar em Mateus 8, 16, 9, 35, 12, 15, 14, 35 ao 36, 15, do 30 ao 31, Marcos 1, 39, 3, do 7 ao 12. E também, irmãos, vamos ver um milagre, né? Também, assim, que para as pessoas podia ser impossível, né? Porque sabemos que todos que morriam não tinha como voltar, né? Não tinha como ressuscitar. Mas quando Cristo veio na terra, irmãos, até milagres de ressurreição sobre os mortos Cristo fez. Que vamos ver primeiro a filha de Jairo. A filha de Jairo vai se encontrar essa passagem em Mateus 9, do 18 ao 25. O filho da viúva de Naim, Lucas 7, do 11 ao 15. E a ressurreição de Lázaro, João 11, 1 a 44. Sabemos, né, irmãos, que Jesus, ele também ressuscitou, né? Ressuscitou, aleluia. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele está vivo entre nós. Sabemos que tudo isto que o Senhor fez, aleluia, esses milagres, foram para mostrar a sua divindade, foi para mostrar o seu poder e sua autoridade que ele tinha aqui na terra. E ainda tem mais, porque tudo a ele foi dado nos céus e na terra. Amém? Que vocês possam ficar com essa passagem e saber que Deus ainda opera milagres no dia de hoje.